Se você deseja nos acompanhar neste vídeo, eu falarei hoje, para quem possa dar o prazer de assistir até o final, da Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Um dos assuntos principais que nós teremos a oportunidade é a tão falada emulação. Tem muitas pessoas que ainda não sabem, já ouviram falar, mas não sabem o significado de emulações. E emulações é um apanhado, uma grande quantidade de coisas que desagrada ao nosso Criador. No desenrolar deste vídeo, nós vamos descobrir o quão desaprovado é por Deus estas atitudes, principalmente a tal da emulação. Se nós analisarmos e aprendermos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, com certeza nós vamos estar angariando, um grande tesouro para a nossa vida futura, a nossa vida vindoura. Acompanhe comigo, então, vamos entrar em detalhe. A palavra de Deus, ela nos diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, estas coisas desagradam ao Senhor. Quando falam em desagradar, é porque as coisas não vão ficar de uma maneira legal. Observamos aqui, idolatria, feitiçarias, emulações, inimizades, porfias, iras, pelejas e dissensões, e também as heresias. Tudo isso aí nós encontramos em um versículo. Heresias, emulações, feitiçarias e tantas outras coisas nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 20. Se você está nos acompanhando e já acompanhou conosco as primeiras impressões que ficam, contra fatos não há argumento, é a palavra de Deus que está dizendo aí em Gálatas capítulo 5 e o versículo 20. Mas, João, o que é idolatria? O que é heresia? O que é tantas estas coisas que nos prendem e nos faz, às vezes, voltar para trás? Quando o apóstolo, o Paulo, escreve carta às igrejas da Galácia, ele está fazendo um alerta muito grande, um alerta muito importante sobre aquilo que se chama obras da carne, aquilo que se chama o impedimento da amizade entre Deus e o homem. Então nós precisamos entender estas advertências e não ultrapassar os limites, porque se você vê uma placa que você pode andar apenas a 100 por hora e você infringe, passa a andar a 110, 120, você está propenso ao ser autuado, a levar uma multa durante aquele percurso porque você excedeu o limite. Então estas obras, ela parece uma palavra que muitas vezes passa despercebida no meio de nós. Emulações. Emulações. O que quer dizer emulações? O que significa isso? No sentido bíblico, na palavra de Deus, emulação não é simplesmente imitar alguém. Não é você querer imitar determinada pessoa. A palavra carrega a ideia de inveja ardente, rivalidade e também competição motivada pelo ego. É, por exemplo, quando uma pessoa não consegue se alegrar com a bênção do outro. Quando você observa uma pessoa que Deus está abençoando, que ela gradativamente está conquistando a confiança de Deus e Deus está excedendo o poder para aquela pessoa, você já começa, as pessoas, um tipo de emulação, já começa a se sentir ofendida, porque ele, não eu. É quando alguém olha para o que o outro conquistou, e em vez de glorificar a Deus, agradecer a Deus, começa a sentir-se incomodado. Comparação que é um desejo de superar
aquela pessoa por orgulho. Ah, mas será que aquela pessoa merece? Eu tenho me esforçado, eu tenho feito isso, eu tenho feito caridade, eu tenho, feito coisas além do meu limite e eu não consigo essas bênçãos. Aquela pessoa não faz nada que possa agradar-te e vive uma vida dessa, mas nós não conhecemos o coração. Nós não conhecemos o sentimento daquela pessoa. E quando nós começamos a agir desta forma, porque ela e não eu, porque aquela pessoa pode e eu não posso, isso é um princípio de emulação. Este sentimento, ele destrói relacionamentos, destrói uma comunidade, destrói igrejas e também destrói ministérios, principalmente ministério. Você quer ver uma pessoa ficar enciumada, uma pessoa ficar totalmente desaprovada e querer se vingar de uma pessoa? É quando você vê uma determinada pessoa que está crescendo, uma determinada pessoa que está conquistando as misericórdias de Deus e você não se agrada, você não concorda, você não entra em comunhão com aquela pessoa. E muitas vezes isso acontece de uma forma silenciosa, de uma forma que não fica muito assim aquela impressão. Por que isto está acontecendo? Alguém vê outra pessoa sendo usada por Deus e vê algo crescendo. Vê alguém sendo honrado, alguém que está ganhando ali vamos dizer assim, as obras do Espírito Santo. E então surge aquele sentimento escondido, lá camuflado, bem no fundo do coração. Por que não eu? A emulação, ela nasce exatamente neste momento. Neste devido momento, nasce a tão falada emulação. O problema, a situação se agrava quando este sentimento não procede do Espírito de Deus. Ele vem da natureza humana, da natureza pecaminosa que somos nós, é a nossa natureza. Por isso, o Paulo de Tarso, ele coloca a emulação na mesma lista de atitudes que afasta o homem da vontade de Deus. O celular está tocando aqui, deixa eu deixar ele quietinho aqui por horas, para que nós não possamos... Vamos baixar o som dele aqui. Para que nós possamos dar continuidade ao nosso prosseguimento. Porque aqui tudo é ao vivo, gente. Tudo acontece aqui. Às vezes tem algum barulho externo, às vezes acontece algumas coisas aqui, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque, voltando ao nosso assunto, quando o coração se enche de desejo, a pessoa perde algo precioso, perde a capacidade de amar, de celebrar o próximo, às vezes de orar até para aquele próximo. Olha, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te agraciando com aquilo que é a vontade dele. Aí a gente começa a murmurar: Deus, o Senhor esqueceu de mim, Deus, o Senhor não se lembra de mim, E o Evangelho, a palavra de Deus, ela não ensina desta forma, ela ensina pela maneira contrária. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele aprende a se alegrar com aqueles que se alegram. Ele aprende a chorar com aqueles que choram. Ele aprende a glorificar a Deus com aqueles que glorificam. E se não tiver ninguém para glorificar a Deus, continue glorificando a Deus, que de repente Deus prepara alguém para vir glorificar junto com você. Aprende a entender. Nós aprendemos a entender que Deus distribui dons, ministérios e bênçãos de maneiras diferenciadas. Você já deve ter aprendido que são 9 dons, que se aproximam de você, dado por Deus. São 9 dons ministeriais. E o próprio Jesus diz: olha, procure, escolha aquele, que melhor se identifica com você. Deixa Deus trabalhar. Nós somos igual, deixa eu citar um exemplo aqui. Nós somos igual a um vaso. Quem gosta muito de flores e mexe com vasos, essas coisas, mais são as mulheres.
Uma delas vai lá, compra um vaso, né, numa determinada loja que vende, leva para a sua casa, ali ela prepara a terra, esterca, aduba, e ali ela vai plantar dentro daquele vaso, né, o que ela quiser. Se ela quiser plantar um pé de mamão, um pé de mandioca, é problema dela, o vaso é dela, ela que preparou, ela vai plantar o que ela quiser. Assim somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos um vaso. Tem vasos de ouro, vasos de pau, vasos de ouro, vasos de prata, tem vaso de todas as modalidades, mas o vaso é de Deus, ele planta aquilo que ele quer, ele dá o dom conforme a sua vontade. Então não fique murmurando, só agradeça a Deus pela nossa vida, agradeça a Deus pelo nosso dia a dia, agradeça a Deus por estarmos vivos, com saúde. Tem tantas pessoas que não têm saúde, tem tantas pessoas que não podem nem sequer locomover, e nós podemos fazer o que nós bem entendemos, nós temos o livre-arbítrio, e aí nós vamos para o lado da emulação, aí nós vamos para o lado de todas estas coisas que nós já mostramos aí em Gálatas 5:20. Será que isso é bom? Será que isso agrada a Deus? Cada pessoa, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está acompanhando comigo até o presente momento esse vídeo, cada pessoa tem um chamado. Cada pessoa tem um chamado. E não adianta querer atrapalhar, né, o trabalhar de Deus. Quando Deus abre uma porta, dificilmente ninguém consegue fechar. Mas se Deus fechar esta porta também, dificilmente ninguém vai conseguir abrir. Então, tenha sempre em mente, cada pessoa tem uma missão. Cada pessoa tem um tempo preparado por Deus. Quando entendemos isso, a emulação, as emulações, que são tantas, né, acaba perdendo a força. Ela não vinga, ela tenta brotar, mas não vinga. Então não deixe a emulação tomar conta da sua casa, do seu coração. Não deixe a emulação, não ensine os seus filhos a não concordar porque o filho do vizinho tem brinquedos e os seus ainda não têm. Mas glorifique a Deus que os seus têm saúde. Os seus são filhos prósperos, inteligentes. Agradeça a Deus por isso. Esse é o maior presente que Deus pode nos dar. Olha, venha comigo para você ver. O coração, ele passa a descansar na soberania de Deus. Em vez de competir, nós passamos a cooperar. Em vez de invejar, passamos a celebrar. Celebrar com quem está sendo vitorioso. E em vez de disputar espaço, ficar com aqueles perrenguinhos, com aquelas invejinhas, com aquelas coisinhas corriqueiras, passamos a glorificar a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na nossa vida e na vida das outras pessoas. E principalmente, meu irmão, quando o Espírito Santo governa o coração, quando o Espírito Santo governa o nosso coração, nasce algo muito mais poderoso do que a emulação. Sabe o que nasce, sabe o que brota e transborda, se você permitir? O amor. O amor. Um amor que não se compara, um amor que não se disputa, um amor que honra. Honra quem? A honra a qualquer um que quer que seja. Por isso, hoje, essa reflexão que nós estamos fazendo, se existir no seu coração qualquer sentimento, qualquer coisinha que, por incrível que pareça, venha atrapalhar, venha trazer aquele sentimento de rivalidade, inveja ou qualquer outro tipo de comparação, é tempo de entregar isso a Deus. Falar, Senhor, este sentimento eu sei que não é meu, não produz de ti. Este sentimento é faccioso, este sentimento é suspeito, tira ele de mim. Retira a inveja, retira tudo isso que possa atrapalhar o meu relacionamento contigo. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus Cristo, você não sabe a felicidade que é, não é verdade? Então nós precisamos entender, precisamos saber que muitas das vezes nós erramos por não conhecer a verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós partimos para a palavra de Deus e examinamos a palavra, meu querido, olha,
eu vou te falar, viu? A coisa se torna muito mais agradável, muito mais, tem mais sentido, né? Tem muito mais sentido. Então por isso, eu digo para você, estas obras, elas aparecem, né? E às vezes passa por despercebido. O que é emulações? O que é emulação? Fala a verdade, você sabia que emulação é tudo isso? Emulação é quando você está desejando algo que não pertence a você. Emulação é quando você está cobiçando. Emulação é quando você está desejando, né, que o seu amigo, que o seu, às vezes, companheiro de ministério afunda para que você possa submergir. É complicado, né? Então, não entre nesse desespero. No sentido bíblico, emulação não é simplesmente imitar alguém. A palavra carrega a ideia de inveja ardente, rivalidade e competição motivada, sabe por quê? Pelo ego. E quando uma pessoa não consegue se alegrar com a benção do outro, é pura emulação. É pura emulação que está acontecendo. E quando alguém olha para o outro, né, e vê o que ele conquistou, em vez de glorificar a Deus, começa a sentir incomodado. Comparação, que deseja, né, se separar, aquela pessoa, se distanciar por causa do orgulho. Aí pode até entrar Amós, né? Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão duas pessoas andarem juntas se estiverem em desacordo? Se você estiver cheio de emulação, com certeza você não vai conseguir acompanhar essa pessoa. Você não vai conseguir estar com ela, porque ela vai estar rodeada de bênçãos. E você? Complicado, meu amado. Então, por isso, entre neste propósito, porque cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos algo muito bom da parte de Deus. E para nossa reflexão, se existir no nosso coração qualquer sentimento de rivalidade, inveja ou comparação, é tempo de entregar tudo isso a Deus, conforme eu já falei. Porque quem anda com Cristo não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para ninguém, é Deus que capacita. Quando você menos espera, já era. Já foi o velho João, já foi o velho Benedito, já foi o velho Antônio, né? Já foi as velhas senhoras, velhas que eu digo não na idade. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele joga os pecados, as lembranças no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, por isso, se torna coisas velhas, e coisas velhas são inservíveis, coisas velhas não devem ser usadas. Basta apenas viver o presente e viver o propósito que Deus preparou para cada um de nós. E lembrar sempre de algo muito importante. Isso é muito importante. No reino de Deus não existe competidores, existe cooperadores. Lembre-se, no reino de Deus não existe competidores. No reino do Senhor Jesus Cristo existe cooperadores. Deus abençoe você que ficou comigo até o final deste vídeo e continue sempre que você puder e tiver condições assistindo nossos vídeos. Com certeza, aqui é palavra de Deus, é falando de Jesus. Aqui nós não estamos de forma alguma interessados em te contar histórias com I, mas queremos falar do reino, queremos levar até você a palavra para que você possa ser edificado espiritualmente. Amém? Se você gostou também desse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal. Nós precisamos que você se inscreva para que mais pessoas tenham possibilidade, deixe aí o seu like também, para que mais pessoas tenham a possibilidade de assistir o nosso vídeo, de estar compartilhando, levando a mensagem até onde ela possa chegar. Que Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, Deus abençoe.